Glória a Deus. Vamos ler aqui em Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 2. Glória a Deus, Vamos ler o versículo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Depois, em seguida, já o capítulo 3, do 1 até o versículo 3, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ezequiel capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 10. Depois, já em seguida, o capítulo 3, do 1 até o versículo 3. Amém? Glória a Deus. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e os seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio dele um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as tuas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, ou quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-se diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escritas lamentações, suspiros e ares. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri minha boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Pai Santo, pedimos que mais uma vez o Senhor, ó Pai Santo, nos perdoe os nossos pecados, as falhas, aquilo, meu Deus, que de uma forma ou outra tem estado em nossa vida, que esteja fora da tua vontade. Eu te peço, Pai Santo, nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, para a glória do teu santo e soberano nome. Abençoa, Pai Santo, em nome de Jesus, revelando a tua palavra aos nossos corações nessa noite. Não nos permita, Pai Santo, permanecer no engano, no embaraço, na superficialidade, mas que a tua palavra, Pai Santo, possa já gerar em nós arrependimento, Pai Santo, cura, libertação, direcionamento. E eu te peço, Pai Santo, nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, grandemente, Pai, a nossa vida, a nossa família, para a glória do teu nome. Eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Que o Senhor, pela misericórdia dele, venha trazer sobre a nossa vida a revelação da palavra dele nesta noite, mais uma vez em nome de Jesus. Nós, por alguns dias, de uma forma, creio que mais direta, buscamos diante do Senhor Deus, através
das ministrações pelas manhãs, um direcionamento da parte do Senhor, e o Senhor, pedindo que o Senhor Deus nos corrigisse naquilo que fosse necessário, que o Senhor nos conduzisse para um caminho eterno, que o Senhor Deus sondasse nossos corações, que o Senhor Deus olhasse para cada um de nós e visse os nossos pensamentos. Sabemos que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos possamos conhecer, mas quando nós declaramos a cada instante o Salmo 139, versículo 23, versículo 24, onde o salmista Davi, depois de ter reconhecido que Deus o conhecia melhor do que ele mesmo poderia imaginar, ele pede para que o Senhor Deus sondasse o coração dele e que o Senhor guiasse ele para um caminho eterno. Só que, como várias vezes durante esses dias de meditação nesse texto, vimos que a vontade de Deus, ela, na maioria das vezes, vai contrariar a nossa vontade. E nós temos a dificuldade de obedecer por causa disso. Às vezes para nós é mais fácil fazer o que nós achamos que é certo. Parece que é mais fácil nós nos desviarmos daquilo que Deus nos propõe e permanecer nos nossos achismos, porque a palavra de Deus vai nos levar à renúncia. A palavra do Senhor Deus vai nos levar para conquistar qualquer coisa que seja, na maioria das vezes vai nos levar a nós a mudarmos o nosso pensamento. Não seria sempre isso se nós de repente já estivéssemos alinhados com a palavra do Senhor nosso Deus. Mas quando eu creio que nós começamos a buscar a presença do Senhor, vamos perceber que muito daquilo que está em nós, muito daquilo que nós tínhamos convicções, quando nos deparamos com a palavra do Senhor nosso Deus, vamos perceber que as nossas convicções estavam equivocadas. Quem já pôde se deparar muitas vezes precisando rever os seus próprios conceitos quando começa a ler a palavra do Senhor Deus? Quantos pensamentos eu creio que nós podemos tirar da nossa vida, quantas práticas, quantas palavras, quantas emoções nós precisamos perceber que nós precisamos nos libertar quando nós começamos a entender o que a palavra requer da nossa vida. E muitas coisas nós deixamos de viver o que Deus propõe para nós. Por quê? Porque a palavra vai nos levar a ter um comportamento diferente daquilo que nós estamos acostumados a ter. Não é de se estranhar, onde muitas vezes, quem sabe até se ouve, principalmente nos dias atuais, pregações, usando até textos da Bíblia Sagrada, mas com teor diferente, apontamento diferente, onde leva a pessoa a ter um posicionamento que, em vez de agradar a Deus, está desagradando a Deus, está indo contra a vontade do Senhor. É muito comum isso. É muito comum nós de repente nos depararmos com palavras distorcidas que, em vez de nos gerar arrependimentos, leva a nos conformar com o nosso próprio erro. Até mesmo pessoas, e às vezes até de se apegando, talvez até de uma forma desnecessária, podemos dizer, a assistir alguns vídeos aí nas redes sociais, onde o ímpio não é aquele que está dentro da igreja. O ímpio é aquele que está vivendo, pecando claramente contra o Senhor, zombando daquilo que muitas pessoas têm usado como se fosse a palavra de Deus. O ímpio, aquele que não tem intimidade com a palavra de Deus, sabe que aquilo que muitas das supostas pregações têm sido declaradas não condiz com a vontade de Deus. Se o ímpio pode reconhecer isso e torna isso motivo de zombaria, por que às vezes nós ainda nos apegamos com coisas que desagradam ao Senhor? E às vezes, amado, nós temos dificuldade de viver o que Deus propõe para nós, porque
nós vamos olhar o imediato. Nós vamos olhar, né, aquilo que a palavra de Deus nos propõe a mudar a nossa vida. E nós temos várias vezes, vários dias, várias formas sido confrontados até a mudança interior na nossa vida. O texto que nós lemos hoje, o Senhor Deus nos deu aqui, notoriamente, com toda clareza, embora acho que não preciso me explicar a respeito disso, mas palavra dada pelo Senhor, né? Palavra realmente direcionada pelo Senhor para a nossa vida nessa noite. Um texto que até seja conhecido, não é muito falado, mas é um texto conhecido pela igreja. Mas conta a respeito do momento em que o Senhor chamou Ezequiel para Ezequiel exercer o papel de profeta para com o povo de Israel. O povo de Israel já estava, parte dele, no cativeiro, por desobedecer à vontade do Senhor, por recusar se arrepender daquilo que Deus estava propondo para ele. E Deus usando o profeta Ezequiel no meio desse povo que estava no cativeiro. E o que o Senhor chama a Ezequiel dizendo que ele estava enviando esse povo para uma nação rebelde, uma nação que havia desobedecido a ele, uma nação que havia endurecido o seu coração para a vontade de Deus. E Deus não iludiu Ezequiel dizendo: Ezequiel, olha, você vai me obedecer, você vai viver o que eu estou propondo para você, e vai ser mil maravilhas. Deus não disse isso. Deus alertou: não temas, mesmo que ele seja para com você como escorpiões, mesmo que o semblante dele seja duro. Olha que Deus está propondo para Ezequiel. Ezequiel desenvolveu um trabalho que, diante de um povo que havia se rebelado contra a vontade do próprio Deus, Ezequiel não seria a primeira pessoa a apontar o pecado do povo de Israel. Não seria o primeiro homem, o primeiro profeta a dizer: olha, vocês precisam arrepender. Ezequiel estava ali dando continuidade àquilo que Deus já havia falado que faria. Só que quando Deus chama Ezequiel e aponta: Ezequiel, vai ser assim, mesmo que seja semblante duro, mesmo que se rebele, mesmo que seja como escorpiões para você, não temas. Diga o que eu te disser para você dizer para eles. Fale o que eu mandar você dizer. E quando o Senhor Deus se apresenta para Ezequiel e fala: agora eu quero que você não seja rebelde, e você come o que eu te dou. Aí vem a palavra do Senhor Deus no rolo de livro. Os livros da época não eram como os livros que nós temos hoje, né? Eram escrituras feitas em rolos, por isso a descrição num rolo de livro. E ali estava escrito lamentações, suspiros e ais. Ezequiel sabia o que ele precisava dizer para o povo. Ezequiel estava tendo a certeza, né, de uma maneira muito mais ampla daquilo que ele precisava dizer para aquele povo, que era a palavra somente que levava o povo a conhecer pelo menos o que precisava mudar. Aí dependeria do povo aceitar a mudança ou não. Só porque me chama a atenção nesse texto, já por várias vezes podemos meditar nele, que Ezequiel, ele ouviu da parte do Senhor, né, o que seria a dificuldade. Ele ouviu da parte do Senhor Deus que ele precisava se manter fiel, obediente à palavra que o Senhor Deus estava propondo para ele. E agora Ezequiel começa a ler o que estava escrito no livro, que eram lamentações, que eram suspiros e ais. Não eram palavras de: olha, eu vou prosperar, eu vou abrir a porta, eu vou dar chave de ouro, né, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, eu vou fazer acontecer. Não era uma palavra dizendo: não toque no meu ungido. Não eram palavras que pudessem saciar o ego de Ezequiel, não. Eram lamentações, suspiros e ais. E o Senhor Deus reforça: agora eu quero que você come esse rolo de livro. Ezequiel então começou a obedecer, mesmo sendo palavras que não eram agradáveis, nem sequer de ler. O texto diz que quando Ezequiel começou a provar, mesmo sendo palavras duras, desceu no ventre dele como se fosse mel. Como se fosse mel.
aquilo que parecia muito ruim, aquilo que estava descrito como ruim, ao obedecer o que Deus estava propondo para ele, chegou na boca dele, descendo no ventre dele como se fosse mel. Nós precisamos aprender a confiar naquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. Amém. Mas não é só conta, mas as coisas apontam de maneira que nos leva a uma satisfação imediata. Porque obedecer a Deus, de repente Deus fala assim: olha, eu vou abrir uma porta para você aqui, e de repente a porta se abrir, eu começar a andar sabendo que a porta aberta é uma coisa. Outra coisa, Deus diz: eu vou abrir a porta para você, dar os passos que eu vou abrir a porta para você, e a pessoa começar a caminhar, e de repente até o último passo, e a porta não se abriu, mas continuar confiando que Deus vai abrir a porta, que é o caminho que Deus mandou ir, que é a melhor coisa que a pessoa poder fazer, a pessoa continuar andando, mesmo com tudo, nada mudando. O confiar em Deus é mesmo quando as coisas não estão dando certo. E qual que é o hábito que às vezes nós temos? Ir para aquilo que é mais fácil. Deus mostrou um caminho por aqui, mas o caminho parece que está tão difícil. O caminho não é especificamente um trajeto físico, são direções, são decisões, são comportamentos, são coisas que dizem caminho, mas é um sentido figurado, muitas coisas. Eu posso mudar o meu caminho estando parado onde eu estou. Eu posso andar de forma diferente nesse caminho sem mover o pé do lugar. O caminho que o Senhor Deus nos chama a ter é um comportamento diferente. Não necessariamente eu começar a andar fisicamente, mas eu preciso primeiro começar a mudar aqui dentro, tomar um caminho diferente, tomar decisões diferentes, começar a me comportar de forma diferente. Então o que na minha cabeça, no meu pensamento, nos meus achismos, eu vou achar que o meu caminho é melhor, parece tão mais florido, parece tão mais perto, parece tão mais prazeroso. Aquilo que Deus me propõe, o Senhor Deus me propõe um caminho de ser difícil, Senhor, eu vou ter que renunciar, eu vou ter que abrir mão disso, vou ter que abrir mão daquilo, vou ter que deixar de fazer tal e tal coisa, Senhor, mas não quero fazer isso. Qual que é o grau de confiança que você dá por orientação da parte do Senhor? Quem é que sabe mais da tua própria vida do que Deus? Vamos olhar para reconhecer que muitas vezes nós reclamamos, lastimamos, murmuramos contra Deus, porque as coisas não estão dando certo, porque a doença não cura, porque as portas não se abrem, porque eu não me sinto renovado, porque eu não sinto a presença de Deus mais, porque eu não sinto como era antes mais. Quantas vezes nós estamos tocados diante do Senhor Deus isso? Não somente nas coisas materiais, não somente nas coisas físicas, palpáveis, mas amado, aquilo que nós buscamos, um renovo. Como que renovo vai acontecer na minha vida? Como que de repente uma ação espiritual vai acontecer na minha vida, se quando o Senhor me requer de mim uma mudança, eu prefiro permanecer do jeito que eu estou? Como que a porta vai se abrir ao meu favor, seja na vida financeira, profissional, material, se eu prefiro permanecer no caminho que eu acho que é melhor para mim poder andar? Não quero mudar, não quero me comprometer, eu não quero me arrepender, eu não quero deixar as minhas práticas. E talvez, amado, essas práticas não seja algo que as pessoas condenem. Talvez não seja prática, de repente, de matar, de roubar, de se prostituir, mas sejam práticas de coisas que estão enrustidas, encroadas, disfarçadas no nosso comportamento. Até mesmo não fazer o bem, podendo fazer, é pecado. Se omitir da sua responsabilidade para o Senhor Deus é pecado. E o pecado, o resultado dele é tanto para a omissão quanto para a prática daquilo que de repente nós condenamos. E de repente eu não quero abrir mão. O que o Senhor me propõe pela palavra dele, na maioria das vezes, apontar a renúncia. Mas por que a renúncia? Vai ser sem renúncia? Não.
Sabe quando que o Senhor vai propor algo que eu não preciso anunciar? Sabe quando? Existe um ponto para isso. Quando nós estivermos já andando segundo a vontade do Senhor nosso Deus, nós aprendemos. Então Deus não vai pedir para eu renunciar a alguma coisa, porque minha vida já está de acordo com a vontade dele. A renúncia vai sempre ser apresentada por Deus a nós, quando nós estamos contra a vontade dele. Se a minha vida já é de obediência, se a minha vida já é de busca na palavra do Senhor Deus, se a minha vida já é de realmente viver o que ele tem proposto na minha vida, por que ele vai me pedir para renunciar mais alguma coisa? Por que ele vai pedir para poder abrir mão de alguma coisa, se a minha vida já está caminhando segundo a vontade dele? Quando ele requer de nós alguma coisa, amado, pode ter certeza que ainda na nossa vida nós precisamos abrir mão. Abrir mão do quê? Abrir mão do nosso próprio eu, abrir mão das nossas vontades, das nossas razões. E nós precisamos muito entender que o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é muito melhor do que nós estamos projetando com os nossos planos, com os nossos projetos, com os nossos pensamentos, com aquilo que o mundo oferece. Os nossos caminhos podem ser bons aos nossos olhos. Nós vemos algumas vezes durante esses dias a respeito disso. Mas o Senhor pesa os espíritos. Muitos caminhos dos homens parecem bons aos seus olhos, mas muitos desses caminhos bons são caminhos de morte. E não, quem sabe, seja necessariamente uma morte física, mas muitas vezes pode ser uma frustração, uma decepção, um prejuízo, uma queda. Talvez não aconteça a morte física, mas acontece alguma coisa comparada com a morte, alguma coisa muito ruim, porque aquilo que eu pensava era a coisa mais linda que eu pensei. O seu projeto, quem sabe, é um projeto maravilhoso, o seu ponto de vista, a sua visão diante daquilo que você quis fazer e você está fazendo, quem sabe você estava fazendo, que você, quem sabe, insiste em continuar fazendo, parece que é a melhor coisa, mas o Senhor tem visto algo diferente. O Senhor Deus tem revelado algo diferente ao seu coração. O Senhor Deus tem apontado uma necessidade de mudança. O Senhor Deus tem requerido de nós uma mudança no nosso comportamento. Então eu preciso, por confiar nele, como eu digo que eu confio. Eu preciso, por servir a ele, como eu digo que eu sirvo. Eu preciso, por ser fiel a ele, como eu digo que tenho sido fiel. Eu preciso agora, então, já que o Senhor requer de mim renunciar à minha vontade, até porque a minha vontade não está alinhada com a vontade dele, porque se a minha vontade estivesse alinhada com a vontade dele, não ia pedir para poder mudar nada. Mas já que a minha vida ainda não está assim, quem sabe a sua vida não está ainda assim, então eu preciso hoje reconhecer, Senhor, está nas tuas mãos. Eu achei que fosse melhor assim. Achei que aquilo que o Senhor me propôs até agora pareceu tão pesado, pareceu tão desnecessário te obedecer. Mas hoje eu consigo perceber, Pai, que eu precisava ter te obedecido antes. Você pode chegar a esse pensamento nesta noite. Você pode estar à liberdade de pensar de forma diferente nesta noite. Você quer se permitir realmente experimentar o que Deus tem para a tua vida? Na Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos conformar com este mundo, mas transformar o nosso entendimento, para que então nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer se dar o privilégio nessa noite, de a partir de agora na tua vida, você experimentar o que realmente é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Glória a Deus. Mas para isso acontecer, eu preciso me desprender do meu entendimento. Já usei aqui várias vezes um exemplo, eu quero usar novamente nessa noite, eu acho não desnecessário. Eu estou com esse copo aqui erguido, e eu vou soltar o copo, quem sabe? E
vou dizer: não, eu vou soltar o copo e seja o que Deus quiser. Claro que se Deus, amado, quiser intervir, o copo, em vez de cair, ele vai subir. Por que não? Deus pode ou não pode? Deus pode. Só que a minha decisão, mesmo sabendo que o óbvio é o copo cair, se eu soltar, vai ser o que Deus quer ou o que eu quero. E de uma forma muito parecida, nós temos que colocar diante do Senhor Deus as nossas vidas. Ah, Senhor, eu vou continuar errando, mas seja o que o Senhor quiser. Eu vou continuar andando com a minha própria vontade, mas seja o que o Senhor quiser. Como que vai ter mudança na minha vida se está sendo do jeito que eu quero e colocando a responsabilidade em Deus? Deus tem poder sobre todas as coisas. Quem acredita nisso? Pela palavra dele, todas as coisas foram feitas. Deus tem poder sobre todas as coisas. Quando nós vemos a pessoa de Jesus Cristo, ainda nessa terra, quando ele esteve aqui, ele dava ordem aos demônios, e os demônios obedeciam. Ele dava ordem para a natureza, quando a tempestade se acalmava. Ele dava ordem para as coisas materiais, e as coisas materiais obedeciam. Orava pelo pão e o pão se multiplicava. Dava ordem para a enfermidade era curada. Deu a ordem para a morte devolveu Lázaro, devolveu a filha de Jairo, devolveu a filha do filho da viúva de Naim. Jesus deu ordem para a morte, e a morte obedeceu. Traz de volta, não é para levar mais, traz de volta. Agora, quando ele chegou para o homem, para a mulher, para a minha vida e para a tua vida, ele nos chama. Por que ele nos chama? Ele tem ou não poder sobre a nossa vida, como ele teve sobre todas as outras coisas? Ele tem poder. Só que ele nos chama. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo todos os dias e tome a sua cruz e me siga. Quem quiser. Peraí, ele tem poder. Ele pode falar, ele pode pensar, ele pode determinar. E de repente agora eu estou carregando a minha cruz, eu estou andando, né, eu estou renunciando, estou vivendo em forma diferente. Só que o Senhor não nos fez assim. O Senhor Deus nos deu liberdade de escolha. Amado, se tem uma criação que Deus deu liberdade de escolha, somos nós, somos os humanos. Deus deu liberdade de escolha para nós. Ele não vai nos obrigar a nada. Quando Ele nos chama com clareza. Ele aponta para a minha vida e para a tua vida o que está certo e o que está errado. Agora, depende de nós. Vamos hoje, amado, começar, se não foi na tua vida até agora, começar a experimentar. Se Ezequiel por acaso fosse tal como de nós, como temos sido, quem sabe fomos até agora, espero que em nome de Jesus. Eu vou comer esse rolo de milho? São palavras duras demais. Só que quando ele começa a colocar em prática, obedecer ao Senhor, desce no ventre dele como mel. E nunca a vida dele foi fácil, não. A vida dele não foi um mar de rosas, mas ele sabia que obedecer a Deus era a melhor coisa que poderia fazer para a vida dele em especial. Obedecer a Deus vai nos levar a experimentar o que Ele tem para a nossa vida. Amém. Quero convidar nessa noite, e eu quero aceitar esse convite já de antemão, em nome de Jesus, a nós experimentarmos, nós entregar o nosso entendimento ao Senhor. Entregue o seu entendimento ao Senhor nessa noite. Entregue o seu pensamento ao Senhor nessa noite. Entregue as suas emoções ao Senhor nessa noite. Deixe que o Senhor Deus conduza, muito mais que os seus passos físicos. Comece a ter uma intimidade com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Você começa a falar: Senhor, no seu coração, se você quiser repetir essa palavra, você tem a liberdade de usar as palavras que você queira. Mas o teor, aquilo que o Senhor Deus nos propõe a fazer nessa noite, é convidar Ele
para dominar as nossas emoções, para dominar os nossos pensamentos, para dominar Ele, mesmo com a liberdade que Ele nos deu, de dominar as nossas decisões. Fala assim: Senhor, eu não quero andar sempre como as pessoas falam. Você não precisa andar conforme as pessoas falam. Ande segundo aquilo que a Bíblia Sagrada nos chama a viver. Ande. Se aquilo que você tem ouvido, seja da minha boca, da boca de qualquer pessoa que seja, se você tem acesso a administrações que você recebe através das redes sociais, que hoje tem se avançado muito, glória a Deus. Se você tem acesso a um louvor que você gosta, comece a comparar com aquilo que está realmente na Bíblia Sagrada e perceba o que você pode trazer para a tua vida em benefício ou não. Quando você começa a se aprofundar na Bíblia Sagrada, você vai começar a se afastar daquilo que de repente é uma heresia, é uma ilusão, e você vai começar a se apegar de maneira muito mais firme, de maneira com muito mais convicção, com muito mais confiança naquilo que o Senhor tem proposto para a tua vida. Quando você começa a pegar, ter conhecimento daquilo que Deus tem para você, quando você começa a entregar o seu entendimento ao Senhor, e você começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você começa a entender, você começa a ter uma visão muito mais do que material, você começa a usufruir daquilo que Deus realmente tem para a tua vida. O convite que Deus nos faz realmente é experimentar. Se dê a oportunidade de experimentar. De repente, você que questiona, você que de repente não aceita a palavra, você que de alguma forma, quem sabe, está lutando contra a vontade do Senhor Deus, se dê o direito nessa noite, se dê o direito. Quem vai ser beneficiado com isso é você mesmo. Deus não vai deixar de ser Deus se você desobedecer. Deus não vai ser mais Deus se você obedecer. Ele será sempre Deus. Quem vai ser beneficiado pela obediência somos nós mesmos. Amém. Eu quero chamar você a refletir. Se você já teve essa experiência na sua vida, em algum momento, quem sabe, você experimentou viver segundo a vontade do Senhor, de uma forma entregue, não de forma superficial, mas de uma forma entregue. Você experimentou viver conforme Deus quis que você vivesse. Era ou não era melhor? Teve luta? Teve, mas você venceu. Inúmeras dificuldades levantam contra a tua vida, mas você está vencendo. Porque se você perceber a luta e a prova, muitas vezes vai vir, quem se bater da mesma forma. Mas uma coisa é enfrentar a luta e enfrentar a prova, obedecendo a Deus. Outra coisa é enfrentar a luta, a prova, com a minha própria força, desobedecendo a Ele. Será que nós vamos vencer? Em nome de Jesus, abra o seu coração nessa noite. Abramos o nosso coração nessa noite. Deixe que o Senhor age através da nossa vida. Inclua sua cabeça mais um instante. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo, justo, soberano e eterno Deus. Glória a Deus. Pai Santo, eu te peço, Pai Santo, nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Manifesta, Pai, o teu poder, o teu amor ao nosso favor. E clamamos ao Senhor, ó Pai, pela manifestação do teu Espírito Santo. Pai Santo, de uma forma clara, já o Senhor tem falado conosco, Pai. De uma forma, Pai Santo, de fácil compreensão, eu creio, Senhor. Pai Santo, mas que o teu Espírito Santo, meu Pai, pela tua misericórdia, que nós clamamos nessa noite, que o teu Espírito Santo, Pai, nos ajude, Senhor. Pai Santo, que essa palavra não caia no esquecimento. Pai Santo, que o Senhor, oh Pai Santo, molde a nossa vida, Senhor. Pai Santo, que o Senhor venha, Pai Santo, tirar de nós
nos ajudar, Pai, nos desprender de toda forma de pensamento, de toda forma de sentimento, de todos os desejos, de todas as emoções, de todas as lembranças, de todas as razões. Pai Santo, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, Pai, naquilo que depende de nós decidirmos, ó Deus. Pai, o Senhor nos deu liberdade de escolha. Se o Senhor quisesse, Pai, o Senhor faria de nós o que o Senhor bem entender. O Senhor poderia, Pai, simplesmente nos fazer, Pai, te obedecer e pronto. Mas o Senhor nos deu liberdade de escolha, Pai, nós temos aprendido nisso. Mas essa liberdade, Pai, nós entregamos ao Senhor nessa noite. Entregamos a nossa vida, Pai. Pai Santo, aqueles, ó Deus, que concordam com essa oração, tanto aqui, onde é que esteja, Pai, neste momento. Pai, toma conta, Pai, do nosso entendimento. Toma conta, Pai, das nossas emoções. Toma conta, Pai, dos nossos sentimentos. Toma conta, Pai, dos nossos desejos. Toma conta, Pai Santo, hoje. Nós entregamos, ó Pai, nossa vida. Entregamos, ó Pai Santo, todo o ponto de decisão. Entregamos ao Senhor, ó Pai Santo, daquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Pai, nos ajuda. Nós precisamos, ó Pai, da intervenção do Teu poder. Nós precisamos, ó Pai Santo, da manifestação da Tua graça. Nós precisamos, ó Pai, da intervenção do Teu Espírito Santo na nossa vida, Pai. E não somente agora, neste momento de oração, mas em cada instante. Eu peço que o Senhor não desista de nós. Eu peço que o Senhor possa, Pai, nos visitar em sonhos nessa noite. Eu peço que o Senhor possa, Pai, nos conceder experiências inconfundíveis com o Senhor. Que o Senhor possa falar conosco ao nosso ouvido, Pai Santo, no nosso dia a dia. Que o Senhor possa levar vidas, ó Pai Santo, a nossas vidas, a nós mesmos, Senhor. Pai Santo, a termos visões. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos leva, Pai Santo, a uma experiência com o Senhor. Nos chama, Pai, para a Tua presença, Pai. Não nos deixe confundidos. Não nos deixe perecer os nossos achismos. Eu te peço, Pai, nessa noite, Pai, continue a se revelar ao nosso favor. Eu te peço, meu Deus amado, mais uma vez nos ajude a nos posicionarmos e vivermos, ó Pai, segundo a Tua vontade. Porque sabemos, meu Deus, que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. É melhor que os nossos planos. Eu posso reconhecer já na minha vida, Senhor. Eu te peço, Pai, nessa noite, ajuda a Tua igreja. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Para a glória, Pai, do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com as palmas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor, mediante a ação do Espírito Santo dele, venha constatar em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lembrando que o culto, quarta-feira, às 15 horas e também 19h30. Na quinta-feira, no Parque do Sol, 19h30, nós vamos estar celebrando o segundo aniversário da congregação. Na quinta-feira, agora, dia 13, em nome de Jesus. Sábado, 19 horas aqui, domingo às 8 e às 19 horas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.